Meu nome é Olivia Carter. No dia do meu aniversário de 21 anos, meu pai me olhou nos olhos e disse: "Você é uma vagabunda sem futuro. Não merecem nem o sobrenome te carrega." 2 semanas depois, fui oficialmente deserdada, cortada da família como se nunca tivesse existido. Ele não fazia ideia de quem havia acabado de assinar um cheque de $500.000 na minha conta bancária. E, quando descobriu, já era tarde demais. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando. E se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em Greenwich, Connecticut, num daqueles bairros onde cada casa parece uma embaixada, e os carros na garagem custam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Meu pai, Richard Carter, era sócio sênior de um dos maiores escritórios de advocacia corporativa da Costa Leste. Minha mãe, Diane, era o tipo de mulher que organizava eventos beneficentes apenas para aparecer nas colunas sociais do jornal local. Eles tinham uma filha perfeita. Meu nome era Madison. Ela tinha 3 anos a mais do que eu. Cabelos loiros perfeitamente escovados, sorriso de comercial de pasta de dente e um currículo impecável desde os 6 anos de idade. Madison tocava piano, falava francês fluentemente, capitaneava o time de natação e nunca, jamais decepcionava ninguém. Eu, por outro lado, era a filha errada. Não que eu fosse problemática no sentido tradicional. Nunca usei drogas, nunca fui presa, nunca bati o carro do meu pai. Mas eu tinha um defeito muito pior aos olhos deles. Eu não me encaixava no molde que haviam preparado para mim. Enquanto Madison frequentava aulas de etiqueta, eu preferia passar horas na biblioteca pública, lendo sobre arquitetura sustentável e design urbano. Enquanto ela desfilava em vestidos caros nos bailes de debutante, eu usava jeans rasgado e tênis gasto, desenhando projetos em cadernos velhos. E enquanto ela namorava o filho do juiz federal, eu me apaixonei por um garoto que trabalhava como mecânico e tocava guitarra em bares aos finais de semana. Meu pai odiava isso. Odiava cada escolha que eu fazia. Lembro do jantar em que anunciei que queria estudar arquitetura. Madison tinha acabado de ser aceita em Yale para cursar direito, seguindo os passos do meu pai. A mesa estava repleta de comida cara que ninguém tocava de verdade, apenas reorganizava no prato para parecer educado. Arquitetura? Meu pai repetiu, como se eu tivesse dito que queria me juntar a um circo. Olivia, isso é uma perda de tempo. Você devia seguir algo sério. Direito, medicina, administração. Arquitetura é sério, pai, respondi, tentando manter a calma. Eu quero criar espaços que melhorem a vida das pessoas, projetos sustentáveis, moradias acessíveis, lugares que realmente importem. Ele soltou uma risada curta, seca, sem humor. Moradias acessíveis? Olivia, pelo amor de Deus, você cresceu com tudo, não sabe nada sobre o mundo real. Talvez eu queira aprender, retruquei. Aprender? Minha mãe finalmente entrou na conversa, com aquele tom suave, mas cortante que ela dominava tão bem. Querida, você precisa pensar no seu futuro, no tipo de vida que você quer ter, no tipo de homem que vai querer se casar com você. Eu não estou preocupada com isso agora. Deveria estar. Meu pai disse, batendo o garfo na mesa. Madison já está noiva. Você, aos 18 anos, não tem absolutamente nenhuma direção. É uma decepção, Olivia. Uma decepção constante. Aquela palavra, decepção. Ela me seguiu por anos. Fui para a faculdade mesmo assim. Não para uma universidade de prestígio, como Yale ou Princeton, mas para uma escola estadual onde eu consegui uma bolsa parcial. Meu pai pagou o resto, mas deixou claro que aquilo era um favor, não um direito. Você está jogando meu dinheiro fora, ele disse no dia em que me levou ao campus. Nem saiu do carro para me ajudar com as malas. Na faculdade, eu floresci. Descobri que tinha talento de verdade. Meus professores elogiavam meus projetos, diziam que eu tinha uma visão única, sensível, humana. Ganhei competições internas, fui indicada para estágios, participei de workshops com arquitetos renomados. Pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha valor. Mas em casa, nada disso importava. Quando mostrava meus desenhos para minha mãe, ela dava uma olhada rápida e dizia, "Que bonito, querida", no mesmo tom que se usa para elogiar um desenho de uma criança de 5 anos. Meu pai simplesmente ignorava. Madison, claro, estava ocupada demais planejando seu casamento de conto de fadas para prestar atenção na irmã mais nova. Foi no meu 3º ano de faculdade que as coisas realmente desmoronaram.
Eu estava namorando sério com Kyle Peterson, o garoto que meu pai tanto desprezava. Kyle não tinha diploma universitário, mas tinha algo que muita gente com MBA não tinha: integridade, bondade e uma paixão genuína por aquilo que fazia. Ele consertava carros e à noite compunha músicas. Não era rico, mas era real. Meu pai descobriu que estávamos morando juntos quando apareceu sem avisar no meu apartamento minúsculo perto do campus. Caio estava lá, sem camisa, fazendo café na cozinha. A expressão no rosto do meu pai foi de puro nojo. "Então é isso?" ele disse, olhando ao redor como se estivesse inspecionando uma cena de crime. "Você está vivendo como uma vagabunda qualquer com um mecânico?" "Pai, para com isso!" eu disse, sentindo meu rosto esquentar de raiva e vergonha. "Não", ele continuou, apontando para Kyle. "Você está jogando a sua vida fora por causa desse ninguém. Eu não criei você para isso, Olivia." Kyle deu um passo à frente. "Senhor Carter, com todo respeito, não. Fale comigo", ele cortou, sem nem olhar para ele. Depois se virou para mim. "Você tem uma escolha a fazer. Ou você termina com ele e volta para o caminho certo, ou você está por sua própria conta, sem ajuda, sem dinheiro, sem família. Você não pode estar falando sério." Eu nunca falo brincando. Olhei nos olhos dele e vi que não havia dúvida, nem hesitação. Ele estava absolutamente decidido. E naquele momento eu percebi que, para ele, eu nunca fui uma filha. Eu era um projeto que falhou. Uma decepção que ele não tinha paciência para consertar. "Então eu escolho ele", eu disse, minha voz tremendo, mas firme. "Eu escolho minha vida." Meu pai assentiu lentamente, como se estivesse confirmando algo que já sabia. "Então você não é mais minha filha." Ele saiu, batendo a porta. E durante semanas eu não ouvi nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Até que no dia do meu aniversário de 21 anos, recebi uma carta registrada. Era um documento legal. Oficialmente, eu estava sendo removida do testamento. Deserdada. Cortada. E no final da carta, escrito à mão, uma única frase: "Você nunca foi digna do nome Carter." Chorei até não ter mais lágrimas. Kyle me abraçou e disse que ficaríamos bem, que construiríamos nossa própria vida. Mas no fundo eu sentia um vazio que doía mais do que qualquer insulto. Não era sobre dinheiro, era sobre ser rejeitada por quem deveria me amar incondicionalmente. O que meu pai não sabia, o que nenhum deles sabia, é que 2 semanas antes daquela carta chegar, eu havia recebido uma ligação. Uma ligação que mudaria tudo. Mas isso eu só descobriria o verdadeiro peso depois. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A deserdação não foi apenas um documento legal, foi uma declaração pública de guerra. Minha mãe ligou exatamente uma vez depois que a carta chegou, não para perguntar como eu estava, não para tentar mediar a situação. Ela ligou para me informar que eu não era mais bem-vinda nas reuniões de família. "Seu pai tomou uma decisão, Olivia, e eu apoio totalmente. Você fez escolhas, agora precisa viver com elas." "Mãe, eu só..." "Não me chame assim", ela interrompeu, com aquela voz gelada que eu conhecia tão bem. "Você deixou de ser minha filha no momento em que decidiu envergonhar esta família. Madison tá noiva de um promotor federal. Você tá morando com um mecânico. Você acha que isso não afeta a nossa reputação?" "Reputação?" eu repeti incrédula. "Mãe, eu sou sua filha. Isso não significa nada para você?" Houve uma pausa longa, tão longa que pensei que ela tivesse desligado. Mas então ela disse, com uma frieza que me congelou por dentro: "Significava? Até você provar que não merecia." E desligou. Bloqueei o número dela. Bloqueei o número do meu pai. Bloqueei até o número da Madison, que nunca tinha me ligado de qualquer forma, mas que postava fotos constantes no Instagram do vestido de noiva, da festa de chá de panela e dos preparativos do casamento dos sonhos. Em cada foto, ela sorria radiante ao lado dos nossos pais. Era como se eu nunca tivesse existido. Kyle fazia o possível para me animar. "Você tem talento, Liv.
você vai se formar, vai conseguir um emprego incrível, e eles vão ver que estavam errados. Mas a verdade é que mesmo ele não entendia completamente. Ele vinha de uma família humilde, mas amorosa. Uma família que o apoiava, mesmo quando discordava dele. Ele não sabia o que era ser apagado. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Meu pai havia pagado a mensalidade do semestre, mas depois disso, nada mais. Eu precisava trabalhar para sobreviver. Arranjei um emprego numa cafeteria perto do campus, trabalhando turnos duplos sempre que possível. Acordava às 5 da manhã para abrir o lugar. Servia café e sanduíches até o meio-dia. Corria para as aulas da tarde e voltava à noite para estudar até a exaustão me derrubar. Caio também trabalhava o tempo todo. Ele pegava turnos extras na oficina mecânica e nos finais de semana tocava em bares por mixarias e gorjetas. Juntávamos cada centavo, dividindo um apartamento que mal cabia uma cama e uma mesa. O aquecedor não funcionava direito no inverno e no verão o calor era sufocante, mas era nosso. Meus colegas de faculdade, a maioria deles de famílias ricas, não entendia a minha situação. Eles reclamavam de ter que fazer estágios inominados enquanto eu trabalhava 6 dias por semana só para pagar o aluguel. Alguns sabiam quem era meu pai. Pera, você é filha do Richard Carter, o advogado? E quando eu confirmava, eles ficavam confusos. Mas por que você está trabalhando numa cafeteria? Eu nunca explicava. Era mais fácil deixar as pessoas pensarem o que quisessem. Mas o isolamento não era só financeiro, era emocional. Eu assistia meus colegas postarem fotos de viagens em família, de jantares, de formaturas onde os pais apareciam orgulhosos segurando buquês de flores. Eu sabia que quando chegasse minha formatura, eu estaria sozinha. Bem, não totalmente sozinha. Caio estaria lá. Mas não haveria fotos com meus pais, não haveria almoço de comemoração, não haveria nada além do vazio de cadeias vazias. Foi durante esse período que eu comecei a trabalhar num projeto pessoal, algo que começou quase como terapia, uma forma de canalizar toda dor, raiva e frustração em algo construtivo. Eu queria criar algo que importasse, algo que provasse, para mim mesma mais do que para qualquer outra pessoa, que eu tinha valor. O projeto era uma proposta de habitação modular sustentável para comunidades de baixa renda. Moradias que pudessem ser construídas rapidamente, com materiais ecológicos, energia solar integrada e design que respeitasse a dignidade das pessoas que viveriam ali. Eu trabalhava nele todas as noites, depois que Kyle dormia, desenhando, calculando, pesquisando. Meu professor de design urbano, Dr. Harrison Cole, viu os primeiros esboços por acaso. Eu tinha deixado meu caderno aberto na sala de aula e ele parou e olhou. "Isso é seu?" ele perguntou. Confirmei, esperando críticas, mas ele só disse: "Continue, isso é excepcional." Aquelas palavras significaram mais para mim do que ele jamais saberia. Enquanto isso, a vida da minha família seguia sem mim. Madison se casou em uma cerimônia extravagante no Plaza Hotel em Nova York. Eu vi fotos nas redes sociais, é claro. Todo mundo viu. Minha mãe usava um vestido bege caríssimo e chorava delicadamente durante os votos. Meu pai fez um discurso emocionado sobre como era orgulhoso da filha que tinha criado. Madison estava radiante, perfeita, exatamente como sempre foi. E eu? Eu não fui convidada, nem sequer mencionada. Kyle percebeu que eu estava mal naquela noite. "Você quer falar sobre isso?" ele perguntou, me abraçando no sofá minúsculo do nosso apartamento. "Não há nada para falar", eu disse, enxugando as lágrimas que teimavam em cair. "Eu não existo mais para eles." "Você existe para mim", ele disse, beijando minha testa. "E você vai provar para o mundo inteiro que eles cometeram o maior erro da vida deles." Eu queria acreditar nele, mas naquele momento, me sentindo tão pequena, tão descartável, era difícil acreditar em qualquer coisa. O semestre final da faculdade chegou como uma tempestade. Eu estava esgotada, física e emocionalmente.
Tinha perdido peso, dormia mal e meu corpo estava constantemente em modo de sobrevivência. Mas eu tinha que terminar. Tinha que me formar. Não por eles, mas por mim. Foi nessa época que recebi a ligação. Era uma tarde de quinta-feira e eu estava saindo da cafeteria depois de um turno especialmente brutal. Meu telefone tocou. Um número desconhecido com código de área de Manhattan. Quase ignorei, achando que era spam, mas algo me fez atender. Alô? Olivia Carter? A voz era masculina, profissional, mas gentil. Sim, sou eu. Meu nome é Jonathan Blake. Sou diretor executivo da Fundação Westfield para Arquitetura Sustentável. Estou ligando porque seu nome foi indicado pelo Dr. Harrison para nossa Bolsa de Excelência. Meu coração parou. Eu conhecia a Fundação Westfield. Era uma das mais prestigiadas do país. Eles financiavam projetos inovadores, ofereciam mentorias com arquitetos de renome mundial e abriam portas que normalmente permaneciam fechadas para pessoas como eu. Eu não sabia que tinha sido indicada. Eu gaguejei. Seu professor enviou o portfólio do seu projeto de habitação modular. Ficamos extremamente impressionados. Gostaríamos de discutir isso com você pessoalmente. Você estaria disponível para uma reunião na próxima semana em nosso escritório em Nova York? Eu mal conseguia respirar. Sim, com certeza. Ótimo. Vou enviar os detalhes por e-mail. Estamos ansiosos para conhecê-la, Olivia. Quando desliguei, minhas mãos tremiam tanto que deixei o telefone cair no chão. Kyle, que tinha acabado de chegar da oficina, me viu parada no meio da sala, pálida, com os olhos arregalados. — Que aconteceu? Ele perguntou, preocupado. — Eu acho que algo incrível acabou de acontecer. A reunião em Nova York foi surreal. Peguei um trem de madrugada, usando o único blazer que possuía e uma calça que Kyle tinha passado para mim na noite anterior. O escritório da Fundação Westfield ficava em um prédio elegante na Fifth Avenue, com janelas enormes que davam vista para o Central Park. Jonathan Blake me recebeu pessoalmente. Ele era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e um sorriso genuíno. Olivia, é um prazer. Por favor, sente-se. Passamos 2 horas conversando sobre meu projeto. Ele fez perguntas detalhadas, anotou tudo e, no final, se recostou na cadeira com uma expressão pensativa. Olivia, vou ser direto com você. Raramente vemos algo com essa profundidade vindo de uma estudante de graduação. Seu projeto não é apenas tecnicamente sólido. Ele tem alma, tem propósito, e é exatamente o tipo de visão que queremos apoiar. Obrigada, eu disse, mal conseguindo controlar a emoção na voz. Gostaríamos de oferecer a você uma bolsa integral para mestrado em qualquer instituição que escolher, além de financiamento completo para desenvolver um protótipo desse projeto. Estamos falando de $500 mil. O mundo parou. $500 mil. Eu mal conseguia pagar o aluguel e esse homem estava me oferecendo $500 mil para perseguir o meu sonho. Eu não sei o que dizer. Eu sussurrei. Diga sim. Ele sorriu e prepare-se, porque sua vida está prestes a mudar completamente. Saí daquele escritório flutuando. No trem de volta, liguei para o Kyle e contei tudo. Ele gritou tão alto que as pessoas no vagão olharam assustados. Eu sabia! Eu sempre soube que você conseguiria! Mas eu não liguei para os meus pais. Não liguei para Madison. Não contei para ninguém da minha família. Por quê? Porque pela primeira vez na vida, eu tinha algo que era completamente meu. Algo que eles não podiam tocar, não podiam diminuir, não podiam tirar de mim. E eu queria guardar isso, só para mim.
Só por um tempo. O que eu não sabia é que essa decisão mudaria tudo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções, trabalho árduo e descobertas que me transformaram completamente. Com o financiamento da Fundação Westfield, tudo mudou. Não da noite para o dia, mas gradualmente, como uma planta que finalmente recebe água depois de uma seca prolongada. Consegui me dedicar integralmente ao meu projeto. Larguei o emprego na cafeteria e, pela primeira vez em anos, dormi sem o peso esmagador da ansiedade financeira. Caio ficou mais feliz do que eu mesma. Você merece isso, Liv. Cada segundo disso, ele dizia, me abraçando forte sempre que me via trabalhando até tarde. Mas havia algo nele que eu começava a perceber. Uma distância sutil. Não era ressentimento exatamente. Era mais como se ele tivesse assistindo minha vida decolar enquanto a dele permanecia estagnada. Eu tentava incluí-lo em tudo. Mostrava meus desenhos, explicava os conceitos técnicos, pedia opiniões. Mas a verdade é que estávamos começando a viver em mundos diferentes. Eu frequentava reuniões com arquitetos renomados, consultores de sustentabilidade e investidores interessados em projetos sociais. Caio continuava consertando carros e tocando em bares para plateia de 20 pessoas. Você acha que eu deveria voltar a estudar? Ele perguntou uma noite enquanto jantávamos macarrão instantâneo, mesmo com dinheiro agora no banco. Era um hábito que mantínhamos, uma forma de lembrar de onde viemos. Se é isso que você quer, eu apoio totalmente, respondi. Mas você é incrível no que faz. Você não precisa de um diploma para validar quem você é. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Às vezes eu sinto que eu sou o namorado que te segura. Caio, não. Segurei sua mão por cima da mesa improvisada. Você é a única pessoa que sempre acreditou em mim. Você é a razão pela qual eu não desisti. Ele assentou, mas eu vi a dúvida nos olhos dele. E, no fundo, uma parte de mim também começava a questionar se estávamos crescendo juntos ou em direções opostas. Fui aceita no programa de mestrado do MIT, uma das instituições mais prestigiadas do mundo. Quando a carta de aceitação chegou, eu a segurei com as mãos tremendo. MIT! Eu, Olivia Carter, a filha rejeitada, a decepção, e estava indo para o MIT. Jonathan Blake me ligou para parabenizar pessoalmente. Tô muito orgulhoso de você, Olivia, mas saiba que isso é só o começo. O trabalho de verdade começa agora. E ele estava certo. Mudar para Cambridge, Massachusetts, foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Caio não podia vir comigo, pelo menos não imediatamente. Ele tinha compromissos com a oficina, com a banda, com a vida que construíra. Prometemos fazer funcionar à distância, mas ambos sabíamos o que isso significava. No MIT, fui jogada em um ambiente de excelência sufocante. Meus colegas eram gênios vindos de todo mundo, cada um com projetos inovadores e ambições gigantescas. No início, me senti pequeniníssima. A síndrome do impostor batia forte. Quem eu pensava que era? Como eu, vinda de um apartamento minúsculo em Connecticut, poderia competir com pessoas que tinham estudado nas melhores escolas preparatórias do mundo? Mas então lembrei. Lembrei das noites sem dormir, lembrei de servir café enquanto meus colegas ricos tiravam sonecas, lembrei da dor de ser deserdada, apagada, descartada, e usei tudo isso como combustível. Meu projeto de habitação modular começou a tomar forma real. Com a orientação de professores brilhantes e acesso a laboratórios de última geração, desenvolvi protótipos que funcionavam não apenas no papel, mas na prática. Criei módulos que podiam ser montados em menos de uma semana, usando materiais reciclados e painéis solares integrados. Cada unidade custaria uma fração do que custava uma casa tradicional, mas mantinha dignidade, conforto e eficiência energética. A professora que me orientava, doutora Sarah Mitchell, era uma mulher negra brilhante que tinha vindo de origens humildes e se tornado uma das arquitetas mais respeitadas do país. Ela via algo em mim que eu mesma ainda estava aprendendo a ver. Olivia, você tem um dom raro.
Ela me disse uma tarde enquanto revisávamos os planos estruturais. Você não está apenas projetando bidicos, você está projetando esperança. Nunca perca isso. Apresentei-me o projeto em um simpósio nacional de arquitetura sustentável em Chicago. Era a primeira vez que eu falava para uma audiência tão grande. Centenas de profissionais, acadêmicos, investidores interessados em projetos sociais. Minhas mãos suavam quando subi no palco. Mas quando eu comecei a falar, algo clicou. Deixei a paixão guiar minhas palavras. Moradia não é um luxo, é um direito humano básico. Mas em todo o país, milhões de pessoas vivem em condições precárias, não por falta de espaço ou recursos, mas por falta de soluções criativas e acessíveis. Meu projeto não é apenas sobre construir casas, é sobre restaurar dignidade. Quando terminei, houve um silêncio breve, seguido de aplausos entusiasmados. Pessoas se aproximaram depois para pedir meu cartão, fazer perguntas, propor colaborações. Um deles era representante de uma ONG internacional que trabalhava com habitação em países em desenvolvimento. Precisamos conversar, ele disse, entregando seu cartão. Seu projeto pode mudar vidas em escala global. Voltei para Cambridge aquela noite sentindo algo que não sentia há muito tempo, orgulho genuíno. Não orgulho arrogante, mas a satisfação profunda de saber que estava no caminho certo. Kyle e eu conversávamos por videochamada quase todas as noites, mas as conversas ficavam cada vez mais superficiais. Ele perguntava sobre meu dia, eu contava resumidamente, mas sentia que ele não entendia realmente o que estava acontecendo. E quando ele falava da oficina ou de um show que tinha feito, eu percebia que estava desconectada daquele mundo também. Você está diferente, ele disse uma noite, sua imagem pixelada na tela do meu laptop. Diferente como? Não sei, mais distante, como se estivesse vivendo em outro planeta. Talvez eu esteja, eu admiti, com uma honestidade que doeu. Mas não é intencional, Caio. Eu tô tentando construir algo aqui. Eu sei, e eu tô orgulhoso de você. Só sinto falta de nós. Eu também. Mas a verdade que nenhum de nós queria dizer em voz alta era que talvez nós não existisse mais da mesma forma. Enquanto isso, eu não sabia absolutamente nada sobre minha família. Não fazia ideia de como eles estavam, o que faziam ou se alguma vez pensavam em mim. Eu tinha bloqueado todos nas redes sociais, cortado qualquer conexão. Era como se tivéssemos morrido uns para os outros. Mas o universo tem uma forma estranha de reconectar as coisas. Um dia, recebo uma mensagem no LinkedIn. Era de alguém chamado Thomas Brennan, sócio do escritório de advocacia do meu pai. A mensagem era formal, mas havia algo nela que me intrigou. Cara Olivia, espero que esta mensagem a encontre bem. Estou entrando em contato para discutir um assunto delicado relacionado à sua família. Seria possível agendarmos uma conversa telefônica? É importante. Ignorei a mensagem por 3 dias. Não queria nada relacionado àquela família. Mas a curiosidade venceu. Finalmente respondi pedindo mais detalhes antes de concordar com qualquer ligação. A resposta dele veio rápida. É sobre a situação legal envolvendo sua deserdação. Há desenvolvimentos recentes que você deveria saber. Por favor, me dê a oportunidade de explicar. Meu estômago revirou. O que ele queria dizer com desenvolvimentos recentes? Teria meu pai mudado de ideia? Estaria ele doente? Morto? Agendei a ligação para o dia seguinte. Thomas Brennan tinha uma voz grave, profissional, mas gentil. Olivia, obrigado por atender. Sei que isso deve ser estranho para você. Então, vá direto ao ponto, por favor. Há alguns meses, seu pai fez alterações no testamento da família. Ele não apenas a removeu como beneficiária, mas também inseriu cláusulas específicas garantindo que você nunca pudesse contestar legalmente. Ele foi bastante minucioso. Eu senti uma pontada de dor, mesmo já sabendo disso. Ok, e por que você está me contando isso? Porque... Ele hesitou.
porque nem todo mundo no escritório concorda com isso. E porque há algo que você deveria saber. A Fundação Westfield, que financiou seu projeto. Eles não a encontraram por acaso. Meu coração acelerou. O que você quer dizer? Alguém recomendou você. Alguém que conhece sua família. Alguém que queria garantir que você tivesse uma chance, mesmo depois de tudo. Quem? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Não posso dizer ainda, mas quando o momento certo chegar, você saberá. E ele desligou, me deixando sozinha com mais perguntas do que respostas. Quem diabos tinha me ajudado e por quê? Passei dias obcecada com aquela conversa. Revirei tudo na minha mente. Seria alguém do escritório do meu pai? Algum parente distante que eu não conhecia? Ou seria... Não, impossível. Decidi focar no que podia controlar, meu trabalho. 3 meses depois, meu projeto foi selecionado para a Bienal de Arquitetura de Veneza, um dos eventos mais prestigiados do mundo da arquitetura. Eu ia representar o MIT e os Estados Unidos com uma instalação em escala real do meu módulo habitacional. Quando a notícia chegou, chorei. Chorei porque estava feliz, chorei porque estava exausta e chorei porque, pela primeira vez, desejei que meus pais estivessem ali para ver. Não porque eu precisasse da validação deles, mas porque queria que eles soubessem que a filha que descartaram tinha conseguido sozinha. Mas eles não sabiam. E talvez nunca soubessem. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A viagem para Veneza foi transformadora de uma forma que eu não esperava. Cheguei na Itália uma semana antes da abertura oficial da Bienal, junto com a minha professora, doutora Sarah Mitchell, e uma pequena equipe de estudantes que ajudaram a montar a instalação. O pavilhão americano era imponente, mas nosso espaço era modesto, escondido num canto que inicialmente me pareceu um insulto. Sarah percebeu a minha decepção. Olivia, os melhores projetos não precisam de espaços gigantes. Eles falam por si mesmos, ela disse, colocando a mão no meu ombro. Confie no seu trabalho. Passamos dias montando o módulo habitacional em escala real. Cada painel solar, cada parede reciclável, cada detalhe do design interno que priorizava a luz natural e ventilação cruzada. Criamos um espaço que não parecia uma casa de emergência ou um abrigo temporário, parecia um lar. Na noite anterior à abertura, sentei sozinha dentro do módulo que construímos. A luz suave da instalação elétrica solar iluminava as paredes de forma acolhedora. Fechei os olhos e pensei em todas as pessoas que poderiam viver em lugares assim. Famílias que mereciam dignidade, crianças que mereciam segurança. E pensei em mim mesma, a garota que não era boa o suficiente para a própria família, agora representando seu país num dos eventos mais importantes do mundo. Meu telefone vibrou. Era Kyle. Oi, amor. Como tá tudo aí? Sua voz soou distante, cansada. Tá bom, trabalhando bastante. E você? Pronta para amanhã? Nervosa, mas sim. Queria que você estivesse aqui. Houve uma pausa longa, longa demais. Liv, precisamos conversar quando você voltar. Meu estômago afundou. Eu sabia o que aquele tom significava. Kyle, não agora. Você tem algo importante acontecendo. Só aproveita, ok? A gente conversa depois. Desligamos e fiquei ali, no escuro, sentindo um peso diferente no peito. Não era surpresa, não era raiva. Era só tristeza. A tristeza de saber que algo que foi bom estava chegando ao fim. A abertura da Bienal foi surreal. Milhares de pessoas circulavam pelos pavilhões. Críticos de arte e arquitetura com cadernos, fotógrafos profissionais, curadores de museus. Nosso módulo atraiu atenção imediata. Não por ser vistoso ou chamativo, mas exatamente pelo oposto. Era humano. Era real. Um crítico italiano passou quase 1 hora dentro do espaço, tocando as paredes, testando as janelas, sentando na pequena área de estar. Quando saiu, me procurou. «Chi è l'architetto?» Ele perguntou. «Sono io», eu respondi em italiano quebrado.
Ele me olhou de cima a baixo, surpreso pela minha juventude, e então sorriu. É extraordinário! Veramente extraordinário! A matéria dele saiu 2 dias depois, em um dos maiores jornais de arquitetura da Europa, com o título A Nova Voz da Arquitetura Social, Olivia Carter e o Futuro da Habitação Digna. De repente, meu nome estava em todos os lugares. Revistas especializadas, blogs de design, até um segmento em um programa de notícias da CNN Internacional. Jornalistas me procuravam para entrevistas, investidores enviavam propostas, universidades me convidavam para palestrar. Tudo estava acontecendo rápido demais e eu mal conseguia processar. Sarah me puxou de lado em um evento na última noite da Bienal. Olivia, você percebe o que está acontecendo, não percebe? Você não é mais uma estudante promissora, você é uma arquiteta que está mudando a conversa. Eu ainda nem me formei, eu disse, rindo nervosamente. Formalidades, ela dispensou com a mão. Você já está lá, agora é só não perder o foco. Voltei para Cambridge com uma bagagem cheia de cartões de visita, convites e uma sensação estranha de que minha vida tinha virado uma esquina irreversível. Kyle estava me esperando no aeroporto. Ele usava aquela jaqueta de couro que eu sempre amei e segurava um pequeno buquê de flores de posto de gasolina. Meu coração apertou. Oi, ele disse, me abraçando. Mas o abraço era diferente. Tinha despedida nele. Fomos para um café perto do campus. Ele mexia no açúcar do café sem parar, evitando o meu olhar. Você sabe o que eu vou dizer, não sabe? Ele começou. Eu sei. Eu te amo, Liv. Sempre vou amar. Mas a gente não tá mais no mesmo lugar. Eu sei, repeti, sentindo as lágrimas queimarem, mas me recusando a deixá-las cair ali. Você tá conquistando o mundo. Você merece isso. Merece tudo. E eu ainda tô tentando descobrir quem eu sou. E não é justo com nenhum de nós fingir que isso vai funcionar. Você me salvou, Kyle. Quando eu mais precisei, você tava lá. E você me ensinou a sonhar maior. Ele sorriu tristemente. Mas agora, você precisa voar. E eu preciso encontrar meu próprio caminho. Choramos juntos naquele café. Não foi um término raivoso ou dramático. Foi doloroso, porque era real, porque era necessário, porque os dois sabíamos que era a coisa certa, mesmo doendo tanto. Ele me levou de volta ao meu apartamento, me beijou na testa e foi embora. E eu fiquei sozinha. De verdade. Pela primeira vez em anos, completamente sozinha. Os meses seguintes foram uma mistura de conquistas profissionais vertiginosas e uma solidão emocional que me consumia silenciosamente. Eu enterrei a dor no trabalho. Aceitei todos os projetos, todas as palestras, todos os compromissos. Dormi pouco, comi menos, virei uma máquina de produtividade. Meu projeto começou a ser implementado em uma comunidade piloto em Detroit. 20 módulos habitacionais para famílias de baixa renda. Eu viajei para lá mensalmente para supervisionar a construção, treinar as equipes locais, ajustar o design conforme necessário. A primeira família a se mudar para um dos módulos era uma mãe solteira com 3 filhos. Ela se chamava Regina, trabalhava 2 empregos e tinha passado os últimos 5 anos pulando de abrigo em abrigo. Quando entreguei as chaves para ela, Regina chorou tanto que não conseguia falar. Isso é meu? De verdade meu? Ela perguntou finalmente. É seu lar. Ela me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. E naquele abraço, senti tudo fazer sentido. Cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, tudo tinha valido a pena. Tirei uma foto daquele momento, Regina e seus filhos na porta da nova casa deles, sorrindo. Postei nas minhas redes sociais com uma legenda simples: Por que fazemos o que fazemos? A foto viralizou. Em uma semana, tinha sido compartilhada dezenas de vezes. Organizações humanitárias me procuraram, fundações ofereceram financiamento, governos municipais queriam replicar o projeto. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem no Instagram, de Madison, minha irmã. A mensagem era curta. Olivia,
Precisamos conversar, por favor. Ignorei, bloqueei, segui com minha vida. Mas 3 dias depois, ela ligou. De alguma forma, tinha conseguido meu novo número. Atendi sem pensar, movida mais por choque do que por vontade. Olivia, não desliga, por favor, ela disse rapidamente, como se soubesse que eu ia fazer exatamente isso. O que você quer, Madison? Eu vi o que você está fazendo. Seus projetos, as notícias. Olivia, você está em todo lugar. E daí? E daí que... Eu não sabia. Nenhum de nós sabia. Pai sempre disse que você estava perdendo tempo, que estava jogando a sua vida fora. Mas você está mudando o mundo. Não estou fazendo isso por vocês. Estou fazendo por mim e pelas pessoas que realmente importam. Eu sei, e eu sinto muito. Silêncio. Sinto muito por tudo, por não ter te defendido, por ter sido conivente, por ter deixado eles te tratarem daquele jeito. Madison, você não liga para mim. Você tá ligando porque agora é conveniente, porque agora eu sou alguém. Isso não é verdade, não é? Onde você estava quando eu fui deserdada? Onde você estava quando precisei de alguém da família? Você estava lá comemorando o seu casamento perfeito com os seus pais perfeitos? Ela começou a chorar do outro lado da linha. Eu era covarde, ainda sou, mas ele tá doente, Liv. Meu sangue gelou. Quem? Papai. Ele teve um ataque cardíaco há 2 semanas. Tá estável agora, mas os médicos disseram que ele precisa reduzir o estresse. E ele tá diferente. Por que você tá me contando isso? Porque ele perguntou por você. Pela primeira vez em anos, ele disse o seu nome. Fechei os olhos sentindo uma onda de emoções conflitantes. Raiva, tristeza, confusão. Eu não quero ver ele, Madison. Eu entendo, mas achei que você devia saber. Desliguei. E naquela noite, chorei. Chorei porque parte de mim ainda se importava. Chorei porque outra parte de mim queria que ele sofresse um pouco, que sentisse uma fração da dor que me causou. E chorei porque percebi que não importa o quão longe eu fugisse, não importa o quanto sucesso eu alcançasse, aquela família ainda tinha poder sobre mim. Mas então lembrei de Regina, da foto, das vidas que meu trabalho estava mudando. E decidi algo fundamental. Eu não ia deixar o passado roubar meu presente. Eles podiam ficar com a dor deles. Eu tinha meu próprio caminho agora. 3 meses se passaram desde a ligação de Madison. 3 meses em que eu me forcei a não pensar neles, a não me importar. Eu estava ocupada demais de qualquer forma. O projeto em Detroit estava se expandindo. Havia negociações com a Prefeitura de Los Angeles para implementar módulos em áreas de crise habitacional, e eu tinha acabado de assinar um contrato de livro para documentar minha jornada e metodologia. A editora queria algo inspiracional, mas também técnico. Queremos que jovens arquitetos e pessoas comuns entendam que mudança real é possível, disse minha editora, uma mulher chamada Patricia Wells, durante nosso primeiro almoço em Manhattan. Sua história vem de esperança, Olivia, e o mundo precisa disso agora. Eu estava sentada em um restaurante elegante em Midtown, usando um blazer que tinha comprado especialmente para a ocasião, quando meu telefone vibrou. Era um e-mail formal, com um brasão discreto no topo do papel timbrado. Conselho Americano de Inovação Arquitetônica convida a Olivia Carter para a cerimônia de gala de premiação, categoria Jovem Arquiteto do Ano. Larguei o garfo. Patricia notou minha expressão. O que foi? Eu acabei de ser indicada para Jovem Arquiteto do Ano. Ela sorriu enorme. Olivia, isso é incrível! Quando é? Daqui a 6 semanas, em Nova York, no Plaza Hotel. O Plaza, o mesmo lugar onde Madison tinha se casado, o mesmo lugar onde minha família tinha celebrado a filha perfeita enquanto eu nem era mencionada. O universo tinha um senso de humor cruel. Aceitei o convite assim mesmo, porque se tinha algo que eu tinha aprendido, era que eu não fugia mais. Nas semanas seguintes, me preparei obsessivamente. Comprei um vestido para a ocasião, algo simples, mas elegante, na cor verde esmeralda, que contrastava com meu cabelo castanho.
Ensaiei um discurso de agradecimento caso ganhasse, embora achasse improvável. Havia outros candidatos muito mais estabelecidos que eu. Doutora Sarah Mitchell insistiu em me acompanhar. Você não vai nessa sozinha, ela disse com firmeza. Eu vou estar lá, não como sua professora, mas como sua amiga. A noite do evento chegou mais rápido do que eu esperava. Peguei um trem para Nova York na parte da tarde, encontrei Sarah no hotel onde estávamos hospedadas e passamos horas nos arrumando como duas adolescentes indo ao baile de formatura. Você tá linda, Sarah, e mais importante, você merece estar aqui. Eu sei, respondi, mas minha voz tremia. Chegamos ao Plaza Hotel às 7 da noite. O salão de gala estava transformado em algo saído de um filme. Lustres enormes, mesas redondas com toalhas de linho branco, arranjos de flores que provavelmente custavam mais do que meu aluguel mensal costumava custar. Centenas de pessoas em trajes formais circulavam com taças de champanhe, rindo, conversando, se exibindo. Respirei fundo e entrei. Logo na entrada reconheci alguns rostos, arquitetos famosos que eu só tinha visto em revistas, CEOs de empresas de construção, acadêmicos renomados, e então meu estômago afundou. No canto do salão, perto do bar, estava minha mãe. Diane Carter usava um vestido bege pérola, cabelo preso em um coque elegante, joias discretas mas caríssimas. Ela conversava com um grupo de mulheres, rindo daquele jeito performático que eu conhecia tão bem. Ao lado dela, Madison, em um vestido azul marinho, grávida, visivelmente grávida. Meu coração disparou. Sarah seguiu meu olhar e segurou meu braço. Você quer sair? Não, disse firme. Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto elas, mais até. Caminhamos em direção à nossa mesa. Pelo caminho, alguns profissionais me reconheceram e pararam para cumprimentar. Olivia Carter, adorei seu trabalho em Detroit. Parabéns pela indicação. Você está revolucionando o campo da arquitetura. Cada cumprimento era uma armadura contra a presença da minha família. Sentamos à mesa designada, e foi quando eu percebi algo. Minha mãe tinha me visto. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo através do salão. Sua expressão mudou, uma mistura de choque, reconhecimento e algo que eu não conseguia identificar. Mas ela não veio até mim. Apenas desviou o olhar e continuou conversando. Madison também me viu. Ela parecia genuinamente surpresa, como se não esperasse me encontrar ali. Colocou a mão na barriga instintivamente, um gesto protetor, e sussurrou algo para minha mãe. Ignore elas, Sarah disse baixinho. Hoje é sobre você. A cerimônia começou. Jantares foram servidos, discursos foram feitos, prêmios em categorias menores foram entregues. Eu mal conseguia comer, meu estômago revirado pela tensão. Mantinha os olhos fixos no palco, me recusando a olhar na direção da minha família. Finalmente, anunciaram a categoria que importava. E agora a categoria mais aguardada da noite, Jovem Arquiteto do Ano. Este prêmio reconhece não apenas excelência técnica, mas visão, impacto social e potencial para transformar a profissão. O apresentador, um arquiteto veterano chamado David Morrison, começou a falar dos indicados. Quando chegou em mim, meu coração quase parou. Olivia Carter, aos 24 anos, desenvolveu um sistema revolucionário de habitação modular sustentável que já está mudando vidas em comunidades carentes. Seu trabalho foi destaque na Bienal de Veneza e está sendo implementado em múltiplas cidades americanas. Uma voz nova e urgente na arquitetura social. E o vencedor é... O silêncio no salão era ensurdecedor. Olivia Carter. Eu congelei. Sarah pulou da cadeira, me puxando. Você ganhou! Vai lá! Levantei como se tivesse em transe. As pessoas aplaudiam. Caminhei em direção ao palco, subindo os degraus com cuidado para não tropeçar no vestido. David Morrison me entregou uma placa de cristal elegante e me abraçou. Parabéns, você merece muito, ele sussurrou. Me posicionei no microfone, segurando a placa, olhando para aquele mar de rostos. E então, inevitavelmente, meus olhos encontraram minha mãe. Ela estava de pé,
aplaudindo mecanicamente, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era orgulho? Arrependimento? Confusão? Não conseguia decifrar. Madison estava ao lado dela, também aplaudindo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Respirei fundo e comecei a falar. Obrigada. Este prêmio significa mais para mim do que consigo expressar. Não porque eu precise de validação, mas porque representa algo maior. Representa todas as pessoas que foram descartadas, ignoradas, consideradas insuficientes. Eu cresci acreditando que não era boa o bastante, que minhas ideias não importavam, que eu era uma decepção. Pausa. Algumas pessoas no público trocaram olhares. Minha mãe ficou pálida. Mas descobri que quando o mundo te rejeita, você tem duas escolhas: desistir ou construir seu próprio caminho. Eu escolhi construir. E não construí sozinha. Construí com cada professor que acreditou em mim, cada colega que colaborou, cada família que confiou no meu trabalho. Este prêmio não é meu. É de todos nós que acreditamos que a arquitetura pode e deve ser uma ferramenta de justiça social. Os aplausos foram mais fortes dessa vez. Algumas pessoas levantaram. Sarah estava chorando abertamente. Obrigada à Fundação Westfield, que me deu uma chance quando eu mais precisava. Obrigada à doutora Sarah Mitchell, minha mentora e amiga. E obrigada a todos que acreditam que dignidade não é um luxo, é um direito. Desci do palco sob aplausos prolongados. Pessoas se aproximaram imediatamente, querendo me parabenizar, tirar fotos, trocar cartões. Eu sorria, agradecia, mas minha mente estava em outro lugar. Estava em minha mãe, parada ali, pela primeira vez, me vendo de verdade. Estava em Madison, grávida, chorando, talvez finalmente entendendo o que tinha perdido ao me ignorar. E estava em meu pai, que nem tinha vindo, que provavelmente nem sabia que eu tinha ganho o prêmio mais importante da minha carreira. Depois da cerimônia oficial, houve uma recepção. Eu estava cercada por jornalistas, investidores, colegas. Sarah não saía do meu lado, protegendo-me dos mais agressivos. Foi quando senti uma mão leve no meu ombro. Me virei. Era Madison. Olivia, ela disse, com a voz embargada. Você foi incrível lá em cima. Obrigada, respondi, fria, mas educada. Eu podemos conversar? Só um minuto? Sarah me olhou, deixando claro que a decisão era minha. Respirei fundo. Tudo bem, só um minuto. Nos afastamos para um canto mais vazio do salão. Madison segurava a barriga com uma mão, nervosa. Eu não sabia que você estaria aqui. Por que você estaria? Vocês me apagaram há anos. Eu sei. E eu mereço isso. Mereço tudo o que você quiser me dizer. Mas, Olivia, ver você ali no palco, ouvindo você falar, foi como acordar de um pesadelo onde eu fui cúmplice. Madison, você não foi cúmplice, você foi protagonista. Você aproveitou cada segundo de ser a filha favorita enquanto eu era tratada como lixo. Ela começou a chorar. Eu sei, e odeio quem eu fui, quem eu ainda sou. Por que você está aqui, neste evento? Mamãe recebeu o convite. Ela é patrona do conselho. Todos os anos ela vem, mas dessa vez ela viu seu nome na lista de indicados e decidiu vir mesmo assim. Ela veio para me ver ganhar ou para me ver perder? Madison não respondeu. Porque ela não sabia, ou porque sabia e não queria admitir. Olivia, papai não sabe sobre o prêmio, sobre nada. Ele ainda está se recuperando e mamãe esconde tudo relacionado a você dele. Ela tem medo do que isso pode fazer com ele. Eu não me importo mais com o que machuca ou não ele. Eu entendo, mas você tem que saber algo. Ela hesitou. A Fundação Westfield. Você sabe quem te indicou? Meu coração disparou. O que você sabe sobre isso? Eu
Eu ouvi mamãe e Thomas Brennan conversando alguns meses atrás, sobre você. Sobre alguém que garantiu que você recebesse aquela bolsa. Quem, Madison? Quem foi? Ela abriu a boca para responder, mas então minha mãe apareceu. Madison, precisamos ir. Diane disse sem nem olhar para mim. Mãe, eu estava conversando com... Agora! Ela cortou, firme. Madison me lançou um olhar de desculpas e se afastou, sendo praticamente arrastada pela minha mãe. E eu fiquei ali, sozinha, com mais perguntas do que respostas. Quem tinha me ajudado? E por quê? A noite seguinte ao prêmio foi estranhamente silenciosa. Voltei para Cambridge no trem da manhã com a placa de cristal embrulhada cuidadosamente na minha mala e uma sensação de incompletude no peito. Eu tinha ganhado o prêmio mais importante da minha carreira, mas as palavras de Madison ecoavam na minha cabeça como um alarme que não conseguia desligar. Você sabe quem te indicou? Passei o fim de semana inteiro obcecada com aquela pergunta. Revi cada e-mail antigo da Fundação Westfield, cada conversa com Jonathan Blake, procurando pistas que pudesse ter ignorado. Mas não havia nada. Apenas o contato inicial, profissional, sem menção a quem tinha feito a recomendação. Na segunda-feira de manhã, fiz algo que jurei que nunca faria. Liguei para Thomas Brennan. Ele atendeu no terceiro toque. Olivia, não esperava ouvir de você tão cedo. Você disse que alguém me indicou para a Fundação Westfield. Preciso saber quem foi. Houve uma pausa longa. Isso é complicado. Não me importo se é complicado. Preciso saber a verdade. Olivia, há coisas em jogo aqui que você não entende completamente. Pessoas que podem ser afetadas se certas informações vierem à tona. Eu ganhei o prêmio de Jovem Arquiteto do Ano ontem à noite, eu disse, minha voz firme. Minha família estava lá. Minha mãe me viu ganhar e saiu sem dizer uma palavra. Minha irmã começou a me contar algo sobre a fundação e foi interrompida. Então não me venha com segredos e complicações. Eu mereço saber quem apostou em mim quando minha própria família me descartou. Outro silêncio. Depois, um suspiro profundo. Não posso te contar por telefone, mas posso te dar um nome. Procure por Eleanor Hartfield. Ela tem as respostas que você busca. Quem é Eleanor Hartfield? Alguém que seu pai preferiria que nunca existisse, e alguém que sempre soube quem você realmente era. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Imediatamente pesquisei o nome, Eleanor Hartfield. Os resultados me deixaram confusa. Ela era uma empresária aposentada, tinha sido CEO de uma empresa de desenvolvimento imobiliário sustentável nos anos 80 e 90, pioneira na área, uma das primeiras mulheres a liderar uma grande construtora nos Estados Unidos. Agora, aos 70 e poucos anos, vivia reclusa numa propriedade no interior de Massachusetts. Mas o que me chocou foi uma foto antiga que encontrei num arquivo de jornal digitalizado. Era de 1987, uma matéria sobre os jovens líderes de Boston. E lá estava meu pai, Richard Carter, então com uns 20 e poucos anos, sorrindo ao lado de Eleanor Hartfield, que devia ter uns 35 anos na época. A legenda dizia: Richard Carter, advogado promissor, e Eleanor Hartfield, CEO visionária, entre os destaques do ano. Eles se conheciam há décadas. Peguei meu carro naquela mesma tarde e dirigi 2 horas até o endereço que consegui encontrar online. A propriedade de Eleanor ficava no meio de uma área arborizada, uma casa modesta, mas elegante, toda em madeira e vidro, cercada por jardins meticulosamente cuidados. Estacionei na entrada e fiquei ali sentada por 5 minutos, tentando juntar coragem. Finalmente, saí do carro e toquei a campainha. Uma mulher abriu a porta. Cabelos grisalhos curtos, óculos de armação redonda e suéter de lã bege. Ela me olhou de cima a baixo com uma expressão que misturava surpresa e reconhecimento. Olivia Carter, não tenho duvidado que fosse você que me procurasse. Entre. A casa era linda, minimalista, cheia de luz natural, com obras de arte nas paredes e estantes repletas de livros sobre arquitetura, design e sustentabilidade.
Havia projetos emoldados pendurados, plantas espalhadas por todos os cantos e um gato laranja dormindo no sofá. Café? Ela ofereceu. Por favor. Sentamos na mesa da cozinha que tinha vista para um pequeno lago nos fundos da propriedade. Eleanor preparou o café em silêncio, com movimentos precisos e calmos. Quando finalmente se sentou na minha frente, me encarou com uma intensidade que me fez engolir seco. Você quer saber por que eu te ajudei? Sim. Porque eu sabia que você tinha potencial e porque eu devia isso. Devia? A mim? Nós nunca nos conhecemos? Não, mas eu conheci seu pai muito bem. Ela tomou um gole do café e continuou. Richard e eu trabalhamos no final dos anos 80. Eu tinha uma empresa em ascensão, precisava de assessoria jurídica complexa e ele era o jovem advogado mais brilhante de Boston. Inteligente, ambicioso, carismático. Nos tornamos próximos. Meu estômago revirou. Próximos como? Tivemos um relacionamento, durante quase 2 anos. Ele era casado, é claro, com sua mãe. Recém-casados, na verdade. Mas isso não importava para ele, ou para mim na época. Eu era jovem, estúpida e apaixonada. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Meu pai, o homem que pregava moralidade e julgava todas as minhas escolhas, tinha tido um caso. Quando engravidei, ele entrou em pânico. Disse que eu tinha que resolver aquilo, que não podia arruinar a reputação dele, o casamento dele. Ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para eu fazer um aborto e desaparecer da vida dele. Lágrimas começaram a arder nos meus olhos. E você... Eu perdi o bebê. Naturalmente, no 2º trimestre. Foi devastador. E quando procurei Richard, quando precisei dele, ele me disse que era melhor assim, que era um sinal de que não deveria ter acontecido. Meu Deus, eu sussurrei. Terminei tudo ali. Cortei relações, construí minha empresa sozinha, sem a ajuda dele ou de nenhum homem. Me tornei bem-sucedida apesar de tudo, mas nunca esqueci o que ele fez. A frieza, a covardia. Por que você me ajudou então? Por que se importar comigo? Ela me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Porque anos depois, quando ouvi falar de você através de conhecidos mútuos no mundo corporativo, quando soube como ele te tratava, vi um padrão. Richard Carter descarta pessoas, usa e descarta. Sua própria filha, carne do seu sangue, não foi exceção. E eu pensei, se eu pudesse dar a ela a chance que ele nunca deu, talvez pudesse consertar algo que ele quebrou. Você não me deve nada. Eu sei, mas fiz mesmo assim. Contatei Jonathan Blake, um velho amigo. Pedi para ele revisar seu trabalho, e quando ele viu seu projeto, ficou tão impressionado quanto eu esperava. O resto foi mérito seu, Olivia. Eu apenas abri a porta, você atravessou sozinha. Fiquei em silêncio, tentando absorver tudo. Meu pai tinha destruído Eleanor, e anos depois ela me salvou. Ele sabe que foi você? Não, e nunca saberá por mim. Mas Thomas Brennan sabe. Ele foi o único no escritório que sempre desaprovou como Richard te tratou. Ele foi meu contato discreto durante todo o processo. Por que você está me contando isso agora? Porque você merece saber a verdade. E porque, Olivia, você precisa entender algo fundamental. Você não precisa da aprovação dele. Nunca precisou. Eu passei anos deixando o que Richard fez me definir. Não cometo o mesmo erro. Saí da casa de Eleanor com a cabeça girando. Dirigi de volta para Cambridge no piloto automático, mal me lembrando da estrada. Tudo fazia sentido agora. A frieza do meu pai, a forma como ele me descartou sem hesitar. Ele sempre soube descartar pessoas. Mas havia algo que eu precisava fazer, algo que não podia mais evitar. Precisava confrontá-lo. 2 dias depois, dirigi até Greenwich. Não avisei, não liguei. Apenas apareci na mansão onde cresci, toquei a campainha e esperei. Minha mãe abriu a porta. Ela ficou pálida ao me ver. Olivia, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com ele. Ele não está bem, você não pode. Não estou pedindo permissão, mãe. Estou avisando. Onde ele está? Ela hesitou, mas então se afastou, deixando-me entrar. A casa estava exatamente como eu lembrava. Fria, silenciosa, sem vida.
Meu pai estava no escritório dele, sentado em sua poltrona de couro com pilhas de documentos ao redor. Ele estava mais magro, pálido, com olheiras profundas. Quando me viu, sua expressão endureceu. O que você quer aqui? Quero que você olhe para mim, eu disse, entrando e fechando a porta atrás de mim. Realmente olhe. Olivia, se você veio aqui para... Eu ganhei o prêmio de Jovem Arquiteto do Ano. Meu projeto está mudando vidas. Eu estou escrevendo um livro. Universidades me convidam para palestrar. E eu consegui tudo isso sozinha. Sem o seu dinheiro, sem o seu sobrenome, sem absolutamente nada de você. Ele não disse nada. Apenas me encarou com aquela expressão de pedra. E sabe o que é engraçado? Você me chamou de vagabunda sem futuro, me deserdou, me apagou, mas eu descobri quem realmente financiou meu futuro. Eleanor Hartfield. Lembra dela? Foi ela quem garantiu que eu recebesse aquela bolsa. A mulher que você usou e descartou décadas atrás. A mulher que carregou seu filho e perdeu porque você era covarde demais para assumir responsabilidade. Ela me salvou, não por obrigação, mas por bondade, algo que você nunca entendeu. Saia da minha casa, ele disse, com a voz tremendo. Com prazer, mas antes quero que você saiba, eu não vim aqui para pedir perdão ou buscar reconciliação. Vim para que você entenda que você perdeu. Você apostou que eu ia falhar, que eu ia sumir, que eu era dispensável. Mas eu venci e você vai ter que viver com isso pelo resto da sua vida. Saí daquele escritório sem olhar para trás. Minha mãe estava no corredor, lágrimas escorrendo silenciosamente. Não disse nada a ela, apenas atravessei a porta e voltei para o meu carro. E pela primeira vez em anos, senti que tinha fechado aquele capítulo de verdade. 6 meses se passaram desde aquele confronto no escritório do meu pai. 6 meses em que eu não ouvi absolutamente nada da minha família. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum sinal de que aquela conversa tinha causado qualquer impacto. E sabe de uma coisa? Eu estava em paz com isso. Minha vida tinha se tornado algo que eu nunca imaginei possível. O livro que eu estava escrevendo tinha virado best-seller antes mesmo de ser lançado, graças às pré-vendas e ao burburinho nas redes sociais. Construindo do zero, uma jornada de rejeição à revolução arquitetônica. Estava programado para sair em 3 meses, e a editora já falava em turnê nacional de palestras. O projeto de Detroit tinha se expandido para mais de 100 módulos habitacionais, e agora tínhamos implementações confirmadas em Los Angeles, Seattle e Filadélfia. Governos municipais me procuravam, ONGs internacionais queriam parcerias. Eu tinha montado minha própria empresa, a Carter Social Architecture, com uma equipe pequena, mas incrivelmente talentosa. Aluguei um escritório modesto em Cambridge com paredes de vidro, plantas por toda parte e uma cultura de trabalho que priorizava propósito sobre lucro. Todos os lucros acima de um certo limite eram reinvestidos em comunidades carentes. Não era sobre ficar rica, era sobre fazer diferença. A doutora Sarah Mitchell tinha se tornado não só minha mentora, mas minha sócia silenciosa e conselheira. Você está construindo um legado, Olivia. Não só estruturas físicas, um legado de dignidade. Ela disse uma manhã quando revisávamos propostas de novos projetos. Foi em uma terça-feira comum de abril que tudo mudou de novo. Eu estava no escritório, revisando plantas estruturais para um novo projeto em Miami, quando a minha assistente, Júlia, entrou na sala com uma expressão estranha. Olivia, tem alguém aqui para te ver. Não tinha agendamento, mas... Ela disse que é urgente. Disse que é sua irmã. Meu coração pulou uma batida. Madison? Sim, ela está na recepção. Com um bebê. Respirei fundo. Parte de mim queria mandar embora, mas outra parte, menor e mais curiosa, queria saber o que ela estava fazendo ali. Deixa ela entrar. Madison entrou carregando um bebê pequeno, envolto em uma manta azul clara. Ela estava visivelmente exausta, com olheiras profundas, cabelos presos de qualquer jeito, roupa simples. Nada da Madison impecável que eu conhecia. Oi, ela disse, com a voz pequena. Oi. Silêncio desconfortável. O bebê mexeu na manta, mas continuou dormindo. Esse é o Matthew, ela disse, olhando para o filho com ternura. Nasceu há 2 meses. Parabéns. Obrigada. Ela hesitou. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Sei que você não me deve nada, mas
Eu precisava te ver, pessoalmente. Por quê? Madison sentou na cadeira em frente à minha mesa, ajeitando Matthew no colo. Porque tudo desmoronou, Liv. Tudo! O que você quer dizer? Papai teve outro ataque cardíaco, há 3 semanas. Mais sério dessa vez. Ele tá na UTI. Os médicos não sabem se ele vai sair. Senti um aperto no peito, mas não era dor. Era algo mais complexo. Uma mistura de tristeza pelo ser humano que estava sofrendo e indiferença pelo pai que nunca existiu para mim. Sinto muito, eu disse. E era verdade. Mesmo depois de tudo, eu não desejava a morte dele. Ela tá pedindo por você, Madison continuou, lágrimas começando a cair. Nos últimos dias, ele acorda e sussurra seu nome. Cadê Olivia? Preciso falar com Olivia. É como se, finalmente, no final, ele tivesse acordado. Madison, eu sei o que você vai dizer. Que é tarde demais, que ele não merece. E você tá certa. Mas, Liv, eu vim aqui não só por ele. Vim por mim também. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Quando Matthew nasceu, eu segurei ele nos braços e pensei, eu vou amar esse menino incondicionalmente. Não importa quem ele se torne, que escolhas faça, que caminho siga. Eu vou estar aqui. E então percebi que nossos pais nunca fizeram isso por você. E eu fui cúmplice. Eu te falei como irmã. Madison, não, deixa eu terminar, por favor. Ela respirou fundo. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você pegou todo o abandono, toda a rejeição e transformou em algo lindo. Você está mudando o mundo, Olivia. E eu sou uma mulher de 30 anos que nunca trabalhou um dia na vida, que sempre dependeu de homens, que nunca fez nada significativo. Eu sou a decepção real, não você. Nunca foi você. Fiquei em silêncio, processando. Matthew acordou e começou a choramingar. Madison o embalou suavemente, cantarolando baixinho. Eu não tô pedindo para você perdoar, papai. Eu tô pedindo que você me deixe tentar ser a irmã que eu deveria ter sido. Mesmo que seja tarde, mesmo que você me odeie. Eu não te odeio, Madison. Eu só não sei se consigo confiar em você. Eu entendo, e vou passar o resto da vida tentando merecer sua confiança. Olhei para aquela mulher na minha frente, a minha irmã, uma estranha, e ao mesmo tempo, alguém que carregava as mesmas cicatrizes daquela família disfuncional, só que de formas diferentes. Vou pensar, eu disse finalmente, sobre visitar ele. Vou pensar. Ela assentou grata. É tudo que posso pedir. Antes de sair, ela parou na porta e se virou. Ah, e Liv, aquele cheque, o $500.000 que a Fundação Westfield depositou na sua conta, eu descobri que mamãe sabia, o tempo todo. Eleanor contou a ela anos atrás, e mamãe nunca contou para o papai. Ela protegeu você do jeito dela. Errado, covarde, mas ela protegeu. E então ela saiu, deixando-me com aquela informação explodindo na minha cabeça. Minha mãe sabia, e escondeu. Passei 3 dias pensando, 3 dias pesando o que significaria ir até aquele hospital. O que significaria dar a ele uma última chance de dizer o que quer que fosse que precisasse dizer. Sarah me aconselhou. Você não está fazendo isso por ele, Olivia. Está fazendo por você, para que daqui a 10, 20 anos você não se pergunte, e se? Ela estava certa. Fui ao hospital em uma quinta-feira chuvosa. O Massachusetts General Hospital era enorme, assustador, cheirando a desinfetante e desespero. Subi até a UTI com o coração martelando no peito. Minha mãe estava na sala de espera. Quando me viu, ela se levantou, surpresa. Você veio? Madison me pediu. Eu sei. Eu preciso te dizer algo antes de você entrar. O quê? Eu sabia. Sobre Eleanor, sobre o dinheiro. Ela me procurou anos atrás, me contou tudo o que seu pai fez com ela. E quando disse que ia me ajudar, eu deixei. Não contei pro Richard. Não interferi. Porque no fundo eu sabia que você merecia uma chance. Mesmo que eu nunca tenha tido coragem de te dar pessoalmente. Por que você tá me contando isso agora? Porque você precisa saber que nem tudo foi ódio. Foi
Foi covardia. Eu fui covarde. Escolhi meu Mariclasa. Covardia. Escolhi meu Mariclasa, minha reputação, meu conforto e perdi a minha filha no processo. Ela começou a chorar e pela primeira vez pareciam lágrimas reais. Eu não espero seu perdão. Só queria que você soubesse. Não respondi. Só passei por ela e entrei na UTI. Meu pai estava conectado a tubos e máquinas. Magro, frágil, irreconhecível. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Olivia, ele sussurrou, com dificuldade. Sentei na cadeira, ao lado da cama. Não segurei a mão dele. Só esperei. Eu fui um monstro com você. Projetei minhas próprias falências, meus próprios medos, e te destruí no processo. Por quê? Eu perguntei, minha voz surpreendentemente firme. Por que eu nunca fui boa o suficiente? Porque você me lembrava de tudo que eu nunca tive coragem de ser. Livre, corajosa, real, e eu odiei você por isso. Não porque você era inadequada, mas porque eu era. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu sei que é tarde demais. Sei que não mereço perdão, mas eu precisava que você soubesse. Você sempre foi extraordinária, e eu fui cego demais para ver. Fiquei em silêncio por um longo momento. Depois, levantei. Eu não te perdoo, eu disse calmamente. Talvez um dia, mas não hoje. O que você fez, o que você tirou de mim, não tem volta. Mas também não vou mais carregar isso. Não vou mais deixar sua rejeição me definir. Você é só um homem, falho, humano, e eu sou livre de você. Saí daquela UTI e nunca mais voltei. Meu pai faleceu 2 semanas depois. Fui ao funeral, mas fiquei no fundo. Não fiz discurso, não chorei publicamente. Apenas observei. Madison me procurou depois da cerimônia. Obrigada por ter vindo. Vim por você, não por ele. Eu sei, e significa muito. Nos meses seguintes, Madison e eu começamos a reconstruir algo. Não era a relação que poderia ter sido se tivéssemos crescido de verdade como irmãs, mas era um começo. Eu conheci Matthew direito, levei ele para meu escritório algumas vezes. Madison começou a trabalhar como voluntária em uma organização de habitação inspirada pelo meu trabalho. Eu quero que meu filho cresça vendo a mãe fazer alguma coisa que importa, como a tia dele faz. Minha mãe e eu mantivemos distância respeitosa. Conversas curtas em eventos familiares raros. Nada profundo. Talvez nunca seria. E estava tudo bem. 1 ano depois da morte do meu pai, recebi uma carta registrada. Era do escritório de advocacia dele. Thomas Brennan tinha incluído um bilhete pessoal. Olivia, seu pai deixou instruções finais. Contra tudo o que havia dito anteriormente, ele alterou o testamento 3 dias antes de morrer. Você foi reincluída, não como herdeira principal, mas com uma quantia significativa e uma carta pessoal. Abri a carta com as mãos tremendo. Olivia, não espero que isso conserte nada. Dinheiro nunca consertou o que eu quebrei, mas quero que use isso para continuar seu trabalho, para ser a pessoa que eu nunca tive coragem de ser. Você venceu, não apesar de mim, mas sem mim. E isso é mais poderoso do que qualquer herança. Com o amor que aprendi tarde demais, Richard. Chorei. Não por ele, mas por tudo que aquilo representava. Fechamento, libertação. Usei o dinheiro para criar uma fundação. A Fundação Carter para Arquitetura Social, oferecendo bolsas para jovens de comunidades carentes que queriam estudar arquitetura e design, dando a outros a chance que Eleanor me deu. Hoje, 5 anos depois de tudo começar, tenho 30 anos. Minha empresa tem escritórios em 4 cidades. Já construímos mais de 1.000 unidades habitacionais. Meu livro está na 2ª edição. Fui capa da Forbes na categoria 30 Under 30. E sabe aquela conta bancária? Aquele $500 mil que mudou tudo? Multipliquei por 10. Não para mim, para pessoas como eu. Pessoas que foram descartadas, ignoradas, consideradas sem futuro. Porque no final,
A melhor vingança não é o sucesso, é a generosidade. É usar sua vitória para erguer outros. Meu pai me chamou de vagabunda sem futuro e me deserdou. Ele não sabia que Eleanor Hartfield, a mulher que ele destruiu, tinha assinado o cheque que mudou minha vida. Mas mais importante, ele nunca imaginou que a filha que descartou se tornaria o legado que ele nunca conseguiu construir. E agora, quando olho para trás, não vejo rejeição, vejo futuro. Não vejo abandono, vejo liberdade. Porque eu não sou mais a Olivia Carter que pedia validação. Eu sou a Olivia Carter que constrói futuros. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de mim. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.